Olá, gente. Eu sou Leonardo Souza e este é o nosso podcast Educação Eleitoral. No episódio de hoje, vamos falar sobre os desafios da comunicação social no âmbito da justiça eleitoral. E para isso, eu tenho a honra de receber Flávia Gomes de Barros, graduada em Comunicação Social, habilitação em jornalismo pela Universidade Federal de Alagoas e desde 2011, faz tempo, hein? Atua como assessora de comunicação do TRE de Alagoas. Ela também atua como gestora do Pacto Judiciário pela Equidade Racial e é integrante do Laboratório de Inovação e Coordenação dos Comitês Intersetoriais para Assuntos Indígenas e de Equidade Racial, além de coordenadora do Observatório da Desinformação. Possui também especialização em assessoria de comunicação e gestão de mídias sociais. Ela é mãe de 4 filhos, 2 meninos e 2 meninas, filha de Ogum, pagodeira, apaixonada por literatura, por leitura e por tempo com seus pais, irmãs e sobrinhos. Seja muito bem-vinda, Flavinha. É uma honra te receber aqui, viu? Obrigada, Léo, obrigada pela oportunidade, né? Estou muito feliz com o convite e espero que a gente consiga trazer um conteúdo bem legal. Vamos sim, com certeza. Flavinha, olha só, já é uma tradição nossa do podcast que sempre quando a gente começa a conversa, que os nossos convidados, né, geralmente pessoas apaixonadas pelo direito eleitoral, pela justiça eleitoral, falem da sua relação com a justiça eleitoral. Como começou essa relação sua com a justiça eleitoral, com o direito eleitoral? Compartilha conosco um pouquinho dessa sua trajetória eleitoral, Flavinha, por favor. Como você falou, né? Eu cheguei aqui no TRE em 2011. Eu tinha a missão de divulgar o cadastro da biometria aqui em Alagoas, porque nós somos Alagoas e Sergipe foram os primeiros estados, né, a fazer a coleta biométrica. E aí eu tenho um cargo no TJ de assessora de comunicação lá. E aí me convidaram não, eu fui intimada a ir para a justiça eleitoral, literalmente, foi tipo que um castigo, assim, sabe? E aí eu cheguei, 2011, era zero estrutura, a gente tinha aqui outro assessor de comunicação e eu vim especificamente para tratar das questões da biometria. Uhum. Aí, depois de um ano e um pouquinho, quase um ano e meio depois, o trabalho da biometria acabou e a gestão acabou gostando do meu trabalho Uhum. e me colocou no cargo de assessora de comunicação, que eu estou aí até hoje. Mas eu vim com a missão de divulgar o cadastro biométrico e acabei ficando. Olha, é tempo, hein? 2011 dá o quê? 14 anos? Vamos fazer 14 anos agora em junho. 14 anos falando de comunicação, meu Deus. Entende pouco, hein? Olha, já que a gente falou de comunicação, né, de desenvolvimento de trabalhos de comunicação, o TRE de Alagoas tem sido destaque, isso é notório. Eu que atuo nas redes, eu vejo o quanto o TRE de Alagoas se destaca, né, por ser um tribunal relativamente pequeno em relação aos outros, mas tem um destaque gigantesco nas redes sociais. A que você atribui esse sucesso, do TRE de Alagoas na comunicação com os eleitores? Olha, Léo, na verdade, a gente começou a melhorar, né, as nossas redes sociais, tem 2 anos só, porque até 2021 eu era sozinha aqui na comunicação. Então, você imagina o que era você assessorar 7 desembargadores, um tribunal, e eram 46 zonas eleitorais, sozinha para tudo, e ainda atuar como porta-voz e uma série de outras coisas. E aí a gente conseguiu trazer em 2021 uma estagiária de comunicação, e aí as demandas de comunicação foram aumentando gradualmente e foram me dando aí subsídios para eu pleitear junto à administração o aumento da minha equipe, né? Uhum. Até lá, 2021, a gente era muito arcaico, assim, era quem fazia os cards, era eu em casa. Peguei a pandemia inteira eu tive que aprender a mexer no Canva para editar o material, eu tive que aprender tudo sozinha, porque ou a gente se adequava ou a gente não comunicava para a eleição de 2020, né, no Uhum. caso. Então aí foi tudo meio forçado. E aí a gente começou a fazer comunicação com esse olhar mais jovem, com a chegada dos nossos estagiários aqui. Uhum.
Um crescimento gradual, né? A gente, em 2022, precisou ampliar o diálogo com os jovens, e aí a gente foi para o TikTok, além do Instagram. O TikTok hoje em dia é o nosso principal, né, canal, porque a gente tem quase 35.000 pessoas já no Nossa, perfil e quase 1 milhão de curtidas nas postagens. caramba. É um número que aquece o coração da assessora, porque um dia desse a gente não tinha nada, né? E quando Ah, eu vejo um vídeo nosso irritando assim no TikTok, eu fico muito feliz. E aí a gente foi ampliando e fazendo comunicação para quem realmente precisa da justiça eleitoral, que são os eleitores, né? uhum, Aí a gente foi adequando o nosso conteúdo. Hoje a gente tem, nessa gestão do desembargador Cléber, presidente que começou há 2 anos, a gente começou a ter um olhar muito mais acessível e inclusivo, né? Então, uhum, a gente, há 1 ano, a gente convocou a Ana Clara, que é a nossa estagiária, primeira estagiária com síndrome de Down, da Justiça uhum. eleitoral, ela É linda linda, ela. linda, clarinha, né? Ela faz nossos vídeos, alguns conteúdos nossos, porque a gestão queria dar essa identidade mais inclusiva para o tribunal. Uhum, E aí a gente começou também, a gente buscou uma estagiária negra, porque a gente queria também dar essa identidade de ter uma mulher negra nos nossos conteúdos. E aí a gente foi, hoje em dia a gente tem um calendário, né, de publicações onde a gente inclui temas como acessibilidade, diversidade, participação feminina na política, uhum, urnas eletrônicas, desinformação. Se você for lá no perfil, toda semana tem uma postagem sobre cada assunto, porque a gente acha que a comunicação a gente faz para fora do tribunal, nas redes exatamente. sociais, né? A gente já tem os canais de comunicação interna, onde a gente faz para os nossos servidores e mais caros. Mas aí a gente quis dar essa cara mesmo de Brasil, essa cara de inclusão, de acessibilidade para as redes sociais. E aí a gente está com uma média de 5 postagens por dia entre vídeos e charts, o que dá um trabalho assim surreal. Eu e hoje nós somos 11 aqui na comunicação, 3 Uhum, estagiários, 3 servidores e 2 colaboradoras terceirizadas que ele uhum. conseguiu contratar. Mas, assim, é um fluxo insano de conteúdo que a gente produz todos os dias. É. Pode até não, para quem não conhece, né, pode até parecer que, é só postar na rede social e deixar, mas dá um trabalho Nossa. gigantesco, gigantesco. Eu também faço tudo sozinho, né, a minha equipe sou eu. Eu faço podcast, faço o Instagram, faço as publicações que eu faço, ministro algumas palestras, mas tudo eu. Mas você ficar ligado o tempo todo no que está acontecendo, nos assuntos que podem interessar, né, o nosso cliente, no caso de vocês, o eleitor, né, e no meu caso, a população em geral, que a gente pensa em educar, em direito de cidadania, o quanto é difícil isso, né? Esse trabalho para ser feito. E uma equipe preparada para isso é essencial. E Né, parabéns para vocês, pra você viu? ter uma ideia, eu não libero a senha do Instagram para ninguém da minha equipe. Nessas redes sociais, a única pessoa que faz gestão de redes aqui, Aham. comentários e de mensagens, a gente recebe várias mensagens por dia, e quem faz essa gestão toda sou eu, porque eu tenho um cuidado todo especial com esse contato com ele, Uhum. com as eleitoras, né? Porque, Sim. assim, uma palavra dita numa rede social não É, tem volta. é. Um like, um comentário, uma resposta meio atravessada no DM, eh, isso aí pode gerar uma crise institucional, isso aí Uhum. pode dar um ruído de comunicação, e aí aqui eu tenho esse cuidado de não liberar esse contato mais direto, né. O Uhum. pessoal aqui produz o conteúdo, mas eu que faço toda a parte de gestão de redes, Ótimo. por essa cautela mesmo. Sim, sim, importante. Por falar nisso, Flavinha, as nossas instituições democráticas, e em especial a Justiça Eleitoral, nos últimos, sei lá, 4, 6, 7 anos, né, tem enfrentado ataques constantes, principalmente em períodos eleitorais. E como você acha que a comunicação institucional deve ser usada como arma contra a desinformação e esses ataques que a gente recebe?
Olha, Léo, esse assunto é o que a gente mais discute nas reuniões dos assessores de comunicação da Justiça Eleitoral, né? A gente teve uma queda de credibilidade gigante de 2018 para cá. A gente estava no top 10 de instituições onde os brasileiros confiavam mais, e aí a gente teve uma queda aí, Uhum. por um trabalho todo orquestrado, que a gente sabe, né, de ataque mesmo, e para Trabalho tentar, bem feito, por sinal, né? pois é, conseguiram, né, para tentar descredibilizar o processo eletrônico como um todo, né, não só a Justiça Eleitoral como instituição. Mas a comunicação ela é essencial, porque assim, aquele canal no Instagram ou aquele canal no TikTok, quando a pessoa recebe uma notícia falsa, às vezes é lá que eles vão procurar a informação verdadeira. Uhum. Então, é importante que esses perfis, esses canais, eles tenham sempre essa legitimidade de ser uma fonte segura de informação. Sim. Então, a gente já tem uma rede, né, própria dentro dos gestores de comunicação da Justiça Eleitoral. Eu falo gestores, porque eu sou assessora, mas tem gente que é coordenador, tem aí outros como o Paraná mesmo, uma secretaria de comunicação, né? Uhum. Então, a gente tem já essa rede onde a gente recebe a notícia falsa, não importa qual foi o estado que recebeu, e aí a gente tenta dar uma linguagem única em todos os perfis onde os tribunais estão presentes. Por exemplo, chegou uma notícia falsa aí no Paraná, a secretária de comunicação passa no grupo lá e aí a gente vai fazer um trabalho Bom. junto para a gente poder contra-informar, né? Uhum. Informar a verdade e para a gente também ter uma identidade visual única nas redes sociais. Sim. Às vezes, até 2024, a gente tinha TSE como suporte, a gente tinha a Secretaria de Comunicação que fazia essa identidade visual única, né? Mas a gente, esse ano, 2025, a gente está atuando mais de forma colaborativa entre os regionais, Uhum. está tentando fazer aí uma rede mais forte e com mais integridade nas informações, mas dentro mesmo da gestão da comunicação. Sim, importante. E a linguagem que o TRE usa, né, os TREs na maioria, é uma linguagem mais pessoal, né, mais simples. Como balancear esse conteúdo informativo, que é de extrema importância, com essa linguagem mais suave, assim, mais didática, digamos assim? É um desafio, viu? Não só a questão da imagem, mas a questão visual de conteúdo mesmo, de vídeo. Às vezes a gente produz o conteúdo aqui e quando a gente posta, recebe aquela ligaçãozinha. Tira porque o desembargador não gostou. Fulano de tal achou ofensivo. Aí eu ainda tento argumentar assim, mas é uma trend, ela está irritando, não sei. Eles não entendem o que é uma trend, o que é um hit, que a gente precisa comunicar nessa linguagem dos jovens, né? E aí, às vezes, a gente ainda recebe esse tipo de ligação. Mas aqui em Alagoas, a gente está conseguindo, né, esse trabalho muito é um trabalho gradual. A gente, do mesmo jeito que a gente tem alguns perfis do judiciário ainda muito institucionalizados, no sentido de serem meio que uma agenda do presidente, o que o presidente faz, né, decisões, essas coisas, a gente prefere ser mais uma interlocução com o eleitor. Óbvio que a parte de assessoria de comunicação da gestão a gente faz sempre, dá cobertura, tudo, mas sem deixar esses conteúdos fixos, eh sem eles ficarem de lado, né. Então a gente está sempre tentando fazer o balanceamento da Uhum. coisa, óbvio, com linguagem simples, com linguagem acessível, mas que não ofenda ainda essa galera do judiciário que está se acostumando, né. A gente sabe que Sim, é um processo, mais gradual para o sim. principalmente para esse pessoal 50 mais aí. Sim, é engraçado porque cada rede tem uma linguagem pessoal, né, a rede do TikTok não é a mesma linguagem do Instagram e do Facebook e do LinkedIn, por exemplo. Então, acho que se adequar a cada rede é uma solução que a gente poderia ver, assim, mais ou menos, não? Mas é o nosso desafio aqui de É. todo dia, porque, por exemplo, a gente tem que produzir um carro para o Instagram, um vídeo para o TikTok e um vídeo para o Instagram. Hã. Porque o TikTok é uma linguagem completamente diferente e a gente já fez esse teste de produzir um vídeo, cara de TikTok, e botar no Instagram e a galera não aceita.
Uhum. né? Não só o pessoal daqui do tribunal acha ofensivo, mas os próprios seguidores do Instagram do perfil do tribunal é outra idade, é outra cabeça, é outra mentalidade. Então a gente amplia essa produção de conteúdo para cada frente. Você vai ver lá o Telegram, a gente tem um canal ainda, não é uma coisa que a gente investe, por exemplo, no Telegram ou no Uhum. Threads, né? Porque a gente saiu do antigo Twitter depois daquelas questões lá com o STF, mas a gente está presente nessas redes porque a gente acredita que é importante a gente estar lá. Vai que um seguidor lá do Telegram tem uma dúvida e quer entrar em contato, enfim, mas produção de conteúdo mesmo são três frentes: é Instagram, cards e vídeos, os Reels, as campanhas. A gente tem feito campanhas, por exemplo, a gente está com o Abril Indígena agora no ar. Uhum. É uma campanha única para o Instagram. A gente não usa o Abril Indígena no TikTok. Então, todo dia tem que ter a campanha do Abril Indígena, tem que ter o meme do TikTok, tem que ter um vídeo da Clarinha. E aí a gente vai tentando fazer aí essa mescla nos assuntos. E tá funcionando porque tá crescendo, né? Isso. Ô, Flavinha, uma das coisas que mais marcou minha infância era que eu não via pessoas negras, né, parecidas comigo, nos lugares de destaque, né? Eu já até palestrei alguma coisa nesse sentido. E como que você pensa que as instituições públicas, como a Justiça Eleitoral também, né, pode atuar comunicando uma linguagem antidiscriminatória e mais inclusiva? Você já deu alguns spoilers ali que tem a nossa estagiária, né? Tem a estagiária negra. Como é que você acha que isso pode acontecer na comunicação institucional dos tribunais? Eu vou dizer como aconteceu comigo, Léo. A gente tinha, em 2021, né, essa comunicação arcaica, como eu falei, produzida única e exclusivamente por mim. E um seguidor do perfil do TRE chegou no comentário e disse: Esse perfil está muito branco. Vocês não botam pessoas negras nas postagens, vocês não incluem. Aí eu disse: Então, poxa. Aí eu fui lá o feed e realmente o perfil lá do Canva, ele só estava me dando fotos para trabalhar de pessoas brancas. E aí eu disse: Oxe, está errado isso aí. E aí eu comecei a produzir um material mais inclusivo, né? Usando aí o protagonismo de pessoas negras, de pessoas com deficiência. E aí a gente conseguiu, na atual gestão, esse apoio para poder trazer a atividade para dentro da, Uhum, da comunicação. Então, aqui a gente tem, além da Clara, que tem síndrome de Down, a gente tem uma mulher negra, a gente tem, tem pessoas LGBT aqui também que uhum, eles agregam muito no conteúdo das nossas campanhas. A gente estava tentando, eu procurei bastante trazer uma pessoa indígena para cá, mas na área de educação aqui em Alagoas ainda é muito difícil. uhum, Então, eu acho que mudando a cara do perfil, mudando a cara do conteúdo, botando para os vídeos e nos cards, pessoas negras, pessoas com deficiência, pessoas indígenas, pessoas LGBT, pessoas trans. uhum, Estou tentando aí trazer uma mulher trans para trabalhar aqui com a gente, uma travesti, uhum. que se for uma primeira travesti que graduou em comunicação aqui na Universidade Federal. Estou tentando a contratação dela para a gente continuar dando essa cara diversa e acessível nas nossas redes sociais. Eu vou falar em diversidade, eu vi que vocês fizeram ontem um evento, né, de diversidade religiosa. Fala um pouquinho desse evento que eu achei incrível também. Pô, então, eu sou, quando vocês me conhecerem melhor, vocês vão ver que eu sou uma mulher muito desbravadora, assim, sabe? Eu sou, como eu falei, eu sou uma pessoa de santo, né, de terreiro, e aí às vezes eu escuto muita brincadeira aqui, sabe, Léo? Tipo, ah, macumbeira, dia de sexta-feira, vem de branco, você é uma macumbeira muito fuleira, como a gente fala aqui, porque as pessoas fazem isso contra você, você não faz nenhum feitiço, são coisas que a gente ainda escuta aqui em pleno século XXI. E aí um dia eu estava conversando com meus colegas assessores lá de comunicação, eu disse: "Oxe, um dia eu ainda vou levar um pai de santo, um babalorixá, e vou levar uma pessoa da igreja católica, uma pessoa da igreja evangélica e uma pessoa do centro espírita para a gente debater com essa galera do tribunal diversidade religiosa, respeito religioso e
esse tipo de assunto, que ainda aqui a gente é um tribunal majoritariamente branco, a gente tem muita dificuldade até de ter servidores negros para integrar no plano de equidade, no comitê de equidade. E aí a gente conseguiu ontem trazer essa galera para cá. Foi um evento lindo, um evento que eu achei maravilhoso, é porque assim, teve a fala do representante da Igreja Católica, e quem criticou a fala dele foi uma pessoa que se disse católico. E aí eu vi o pastor da Igreja Batista defendendo o Babalorixá, né? E aí eu vi que a galera realmente integrou, e a gente também fez já aqui em Alagoas um curso de letramento antidiscriminatório para os gestores, que é para incutir mesmo na cabeça deles, a gente acabar com certos termos e para a gente ampliar aí as questões mesmo de antirracista. E agora, dia 25, próxima semana, a gente está com 150 servidores inscritos para participar de um curso de letramento antidiscriminatório e antiassédio, principalmente aqueles que fazem o atendimento direto dos eleitores nas cartórios eleitorais. Então, é tentando trazer essa abordagem, esse assunto aqui para dentro do tribunal, que a gente tenta mudar as mentes. Engraçado você falando disso, no último episódio que eu gravei com o Volgani, a gente conversou um pouquinho. A justiça eleitoral é a justiça, eu acho que ela é mais democrática de todas, porque ela atende de A a Z, né? É do rico, do fazendeiro, né? Aqui na minha zona é bem assim, tem fazendeiro muito rico e tem sem teto, né? Pessoa que não tem lugar para dormir. E você saber comunicar com todas essas frentes é fundamental. Você ter a diversidade, saber como é que é a cultura de cada um, respeitar principalmente, né? E quando a gente fala de eventos como esse, a gente está incutindo, como você falou, aquela educação, né? Nem que seja um pouquinho, diversidade, né? Pô, o mundo não é só o que você conhece, entendeu? Tem outras pessoas, tem outras culturas, tem outras religiões, e a gente tem que respeitar, né? Você falou, você é filha de algum que você falou, né? Na sua descrição. Eu sou evangélico, cristão evangélico, né? Então a gente está conversando de boa, a gente tem os mesmos valores assim com relação à democracia, mas tem outros valores religiosos e está tudo bem. E a gente tem que se respeitar, e justiça eleitoral que representa tudo isso, né? Democracia, quando a gente fala em democracia, é direito da maioria e direito da minoria também. Isso é fundamental, e parabéns por essa iniciativa que prossiga por mais anos, sabe? Porque isso é importantíssimo. Se depender de mim, vai ficar permanente. Sim, sim. Os próprios servidores elogiaram. A gente fez uma roda de conversa a primeira vez que a gente trouxe pessoas trans para debater aqui dentro, né? Hum, E o impressionante é que os próprios servidores, depois de ter esse primeiro contato com as pessoas trans, eles mudaram a forma de acolhimento, exato. né, nos cartórios eleitorais. A gente lançou aqui aquele protocolo de acolhimento das pessoas trans em Uhum. 2024, mas a galera recebeu na zona eleitoral, mas não sabia como lidar efetivamente, né, com as Sim. pessoas trans. E no outro dia, depois do evento, da roda de conversa, eu recebi foto de uma chefe de cartório do interior aqui, que estava fazendo um atendimento a uma pessoa trans, e ela disse que a própria pessoa se emocionou do jeito como ela foi acolhida no cartório. Faz diferença. Então, para mim, aí já valeu, assim, a gente ficar 12 horas aqui dentro por um depoimento desse, Faz já diferença. vale muito a pena. Faz diferença. É, voltando nesse assunto, né? É engraçado que eu sou uma pessoa extremamente tímida, ainda sou, né? E quando criança, eu não gostava nem de festa de aniversário só para não ser o centro das atenções, assim. E hoje eu tô aqui gravando podcast, né? E tudo começou com uma quase agressão que eu recebi na eleição de 2018, naquele contexto desinformativo que a gente já mencionou, né? A partir daí eu pensei, eu tenho que comunicar minimamente o trabalho que a gente faz tão bem, né? Como justiça eleitoral, é, e é bem executado. Eu vi servidores e colegas meus doentes, como a gente faz o nosso trabalho tão bem feito e está sendo atacado de uma maneira tão desleal, né? E a minha pergunta para você nesse sentido é a seguinte: como você vê o papel do servidor, né, da justiça eleitoral, aquele que está na menor cidadezinha aí do interior de Alagoas, e se ele tem relevância nessa comunicação institucional? Como que a justiça eleitoral pode capacitar ou tem capacitado esse servidor
de zona eleitoral aí que você mencionou um pouquinho agora, para lidar nesse cenário desinformativo e também para trazer uma boa imagem da justiça eleitoral para a população dessas cidades menores? Olha, Léo, eu acho que a integração dos servidores dos cartórios, ela é fundamental para que a gente mude a percepção das pessoas em relação à justiça eleitoral, né? Como você iniciou esse trabalho aí diante de um ataque que você recebeu, aqui a gente tem uma iniciativa de um servidor do interior também que lançou um podcast para falar sobre justiça eleitoral, né? O César, que é um Legal. material maravilhoso. Mas, assim, eu ainda sinto que existe uma distância muito grande entre as ações na sede, na secretaria do interior. A gente tenta, levar para cidades polos e aí reunir o pessoal quando está, mas a gente não consegue agregar do jeito que a gente gostaria. Eu falo que Uhum. eu gostaria, porque eu tenho uma necessidade que eles participem mais, que eles me ajudem a produzir conteúdo, sabe? Eu acho que a Justiça Eleitoral, ela tem, sem modéstia nenhuma, o cargo dos servidores da Justiça Eleitoral, o nível intelectual, ele é sensacional. A Uhum. gente consegue reunir, nos nossos cartórios, nas nossas secretarias, pessoas que tenham aí um nível intelectual surreal. A gente tem doutores, a gente tem, né, pessoas com mestrado, e às vezes essa galera se acomoda. E às vezes, diante de algumas eh, desconcordâncias, nem sei se existe essa palavra, mas com a gestão, ficou chateado com a gestão de alguma coisa, aquele servidor já vai se afastando e aí não quer mais vestir a camisa e não quer mais participar, assim. Mas, principalmente no enfrentamento à desinformação, a participação efetiva da galera dos cartórios nessa parte da inclusão e da acessibilidade, a gente tenta, eu como estou aí à frente de várias comissões, eu estou em 13 comissões aqui do tribunal, e dessas 13, acho que 5 ou 6 eu coordeno, né, além do núcleo de desinformação, eu sinto um distanciamento muito triste das zonas eleitorais. E aí eu gostaria muito que essa galera se engajasse, que mostrasse. Eu sei que financeiramente não vai ter um retorno, né, que se espera. Às vezes a gente tem dificuldade aqui até de pagar a diária do servidor vir participar, né, da capacitação. A gente Uhum. estava com a capacitação comprada ano passado, e aí na última hora a gente viu que não tinha dinheiro para pagar a diária da galera do interior para vir participar, né. Uhum. E aí, mas como você falou, a gente é a linha de frente, né. Aqui Sim. em 2022 também, eu precisei de segurança pessoal, porque eu estava, Uhum. eu sou porta-voz e todos os vídeos da justiça eleitoral eu estava, Você aparece, né? Exatamente. e aí meu pai disse: "Não, de jeito nenhum que você não vai ficar aí para cima e para baixo sem algum tipo de proteção", né. E aí, a gente, eu sei que outros servidores também se protegeram nesse sentido, mas voltando lá à sua pergunta, eu acho que precisa ter esse engajamento, eu acho que a comunicação precisa ter todo o olhar especial para os servidores dos cartórios, tentar a dificuldade é enorme, existe um abismo gigante, entre a galera da sede e da zona eleitoral, mas eu acho que a gente não pode desistir nunca, sabe. Eu tenho uma admiração, assim, surreal pelos servidores dos cartórios, porque só quem já esteve lá fazendo a eleição sabe como é organizar uma eleição municipal, uma eleição geral com 2 ou 3 pessoas só num cartório, numa cidade aí com 15, 20 mil habitantes, né. Eu acho isso hercúleo, juro, vocês são heróis da democracia mesmo, muito mais do que a gente que está aqui trabalhando o dia todo no ar-condicionado sem suar, vocês vão analisar os locais de votação, vocês vão ver se a conexão do ponto de transmissão está funcionando, se a logística do recolhimento das mídias vai funcionar. E eu acho que a população precisa muito saber desse trabalho que a gente faz, sabe. Uhum. Inclusive já tive uma ideia de uma campanha aqui nesse sentido, eu já Tá bom. Botando ideia. No botando último ideia. episódio eu também tive uma ideia interessante, já estamos botando em prática. Carinha. Mas é engraçado, na verdade, eu acho que o olhar, não sei se eu vou fazer uma crítica aqui, mas não sei. Eu acho que o olhar
da gestão dos tribunais deveria focar mais, eu sei que foca, né, mas mais direcionado a esse servidor do interior ou da zona litoral. Por que que eu digo isso? Porque a gente conversa direto com o cidadão. Se esse servidor ele não tiver motivado, se ele não tiver interessado em passar a imagem que o tribunal quer passar, essa imagem ela não vai chegar no eleitor, que é o nosso cliente principal, entendeu? Então, esse desprendimento que você falou, que às vezes você repara, é normal que aconteça, porque as realidades são diferentes. Eu fui servidor do TRE de São Paulo, eu era servidor de uma zona na região metropolitana, e sabia que a realidade de uma zona mais do interior era diferente, né? E eu acho que integrar a política de integração entre a gestão do tribunal e o pessoal das zonas eleitorais é fundamental para essa comunicação fluir de maneira relevante e no interesse de todos, né? Porque não adianta a gente comunicar bem nas redes sociais e o servidor na ponta está passando uma mensagem diferente daquilo que o tribunal comunica, né? Então, sei lá, um convite para a gente pensar mais para frente como evoluir essa situação, entendeu? Isso aí, é bem por aí mesmo. Sim. E já finalizando, Fábio, que você tem seus compromissos, a gente tem também, né, que a gente é multifacetado, na verdade, né. Eu costumo brincar que eu fui adotado pela comunidade concurseira do TCE Unificado, né, esse concurso que teve agora. O perfil bombou nesse concurso agora que teve, né, a gente começou, lá bem pequenininho, cresceu bem, razoavelmente nesses últimos anos, aí até dos boatos do concurso, até finalmente o concurso vir a acontecer, né? E comunicar com quem pretende ingressar nos quadros da Justiça Eleitoral também é importante, na minha visão. Quem quer ser servidor da Justiça Eleitoral deve gostar de gente, a gente já falou aqui, deve ser um democrata e deve ser um ferrenho defensor do processo eleitoral e das nossas urnas eletrônicas. Você acha, ou você tem esse mesmo pensamento, você acha que a Justiça Eleitoral tem se comunicado bem com esses nossos futuros colegas que vão estar trabalhando na Justiça Eleitoral? Não. Sério, não? Eu acho que eles, antes de chegarem aqui, né, eles são cidadãos, cidadãs como qualquer outro. Então, se a gente não comunica bem para os eleitores, a gente não está comunicando bem para quem vai chegar. Mas eu acredito que quando essa galera senta para estudar, para entrar num concurso, né, como da Justiça Eleitoral, ela passa a compreender direitinho a dimensão das atividades que a gente tem. Mas como você falou, é preciso gostar de gente em primeiro lugar, é preciso estar compromissado com a atividade fim da Justiça Eleitoral, que é atender o eleitor, atender o eleitor daquele excluído digital que vai lá no cartório, né, sem saber o Uhum, que é que precisa de documento para levar e o que é uma biometria, e atender aquele eleitor cri-cri que fica reclamando de tudo que a gente faz uhum, nos perfis da rede social, né. Então, às vezes eu me chateio aqui com alguns servidores, porque parece que, eh, fez o concurso sabendo que ia trabalhar lá no interior, né, diante da sua colocação tal, mas que só funciona se for focado aqui na sede, se for focado no concurso de remoção, se sabe, eu estou aqui hoje aqui no sertão, mas, eu não vou fazer um trabalho legal aqui, porque a minha meta é ir para o município, né, uhum, mais próximo da região metropolitana, assim. Então, assim, eu sou da teoria que a gente tem que fazer história onde a gente estiver, exatamente. né. E aí a gente fazendo um trabalho de excelência num municípiozinho pequeno, a gente com certeza tem um alavanque maior, e mesmo que não faça para a gestão do tribunal, tem que fazer por você mesmo, né. Uhum, Eu fiquei muito triste e decepcionada em 2022, quando eu vi que servidores concursados da Justiça Eleitoral estavam questionando as urnas eletrônicas naquela eleição por conta a gente inclusive tem alguns casos de padres aqui, né, uhum, nesse sentido. Então,
Eu fiquei me perguntando como é que a pessoa está aqui dentro, já fez eleição no interior, né, já passou por todas as fases do processo eleitoral e está questionando aí a lisura das urnas eletrônicas. Mas, assim, como você falou, são pessoas que vão chegar, né? E eu acho que elas não chegam com esse conhecimento todo que a gente precisa, que a gente vai adquirir quando chega aqui. Eu, quando cheguei aqui, Léo, juro, eu não sabia o que a Justiça Eleitoral fazia. Uhum, A gente se comunicava, a gente não se comunica bem ainda, mas a gente se comunicava quase nada com a sociedade há 11 anos, uhum, há 12 anos, quando a gente chegou. Então, assim, é aprimorando, é tentando mesmo chegar perto das pessoas que não têm acesso às nossas redes sociais, que não têm acesso ao nosso portal, que não, sabe, as pessoas que nem internet usam, é chegar para eles e falar de democracia. Aqui a gente chegou aqui a aumentar 3% o número de indígenas autodeclarados, porque a gente foi para dentro das comunidades. uhum, E agora a gente está indo para as comunidades quilombolas e para uma comunidade cigana, e é isso que é o papel da justiça eleitoral, né? Levar cidadania e democracia para essa galera. Então, eu acho que o meu sonho é que a galera entre nesse, sejam nomeados agora para esse concurso, que eles venham com o coração super aberto, com essa vontade de contribuir muito, não só com a comunicação, mas com as pessoas, uhum, com os eleitores e as eleitoras do Brasil, que sim. a gente sabe que não é fácil, que Não. muitas vezes a gente vai precisar em desistir. Eu mesma aqui, meu Deus, acho que uma vez por mês eu preciso entregar o cargo e curtir meus filhos e a minha vida aqui na praia de Maceió, porque é surreal. Tem assessor que desiste do assessor de comunicação na eleição de 2022, entregou o cargo porque estava doente, mentalmente doente. É, Então, assim, é muito bom, mas também exige muito da gente, né? exige. E quando você falou do servidor recém-ingresso, né, aquele que vai ser nomeado, a questão de, eu vou ser lotado numa zona do interior de Alagoas, né, do interior de qualquer estado do país. É, há aquela frustração: "Ai, cara, achei que ia ser lotado em Maceió, ia trabalhar com a Flavinha lá no tribunal do ar-condicionado". Fala: "Não vai não filho, não vai". Pois é. Primeiro, você vai para o interior até para conhecer, né, como é que é o trabalho de zona eleitoral, isso é importantíssimo, né, porque uma pessoa que chega já direto na sede não conhece o trabalho, que é o trabalho de formiguinha que se faz na zona eleitoral, né, e acaba tendo aquela decepção, assim. E eu não tive decepção, porque, eh eh eu sabia, já conhecia, eu pesquisei sobre justiça eleitoral, mas você chegar e fazer o seu trabalho por você é a melhor coisa, né, por você. É o seu nome que está em jogo, né. Não adianta você chegar lá: decepcionei, não era aquilo que eu queria, eu quero ir para um lugar melhor, que é mais perto de Maceió, mais perto de outra cidade que eu quero". Não, vai, um dia você vai chegar lá, né, faz o seu trabalho, né, com competência, né, agrega valores à sua comunidade. A gente é uma instituição que está em todos os lugares, né, com tanta deficiência que o Brasil tem de serviços públicos, a gente está em quase todos os lugares, e você é o nome da Justiça Eleitoral, você é o nome do estado naquela comunidade, né. Então levar isso também, se motivar com essas coisas que a gente pode, contribuir para as nossas localidades pequenas. Eu tenho um tremendo orgulho de servir aqui em Cidade Gaúcha, é a cidade que eu não conhecia até ser nomeado aqui, nunca tinha ouvido falar, sabe. É uma cidade muito pequenininha no interior do Paraná, quase no Paraguai, assim, estamos a 2 horas do Paraguai, né, mas é uma cidade que me acolheu muito bem, acolheu minha família muito bem, sou muito feliz aqui. O meu chefe também foi uma pessoa muito cuidadosa conosco quando nos recebeu, isso é importante também. E é fundamental. Um dia, se eu sair daqui, eu vou sair daqui feliz, mas com certeza o trabalho que a gente fez aqui vai ficar de alguma forma de legado para a comunidade, sabe. E acho que é isso que importa, e o servidor novo que entra, ele deveria pensar dessa forma, sabe. Eu penso. Eu sempre brinco aqui, Léo, que eu já sou uma pessoa muito corajosa, né? Mas quando eu vejo aquele colete azul da Justiça Eleitoral, que eu vou, sabe, na véspera da eleição ou no dia da eleição, que eu vou para aqueles furdunços onde está aquela confusão de candidato arengando e aquela picuinha de arruma sala e tá errado, não sei o quê.
Aí ali eu me sinto a Mulher Maravilha, porque É tem quase isso, não era é quase isso. você se sente participando do processo, você se sente importante. Teve uma eleição suplementar aqui que a gente recebeu, é muito louco, a gente recebeu uma denúncia que tinha pessoas num sítio longe da cidade, né, comprando votos armados. E aí eu estava com o chefe de cartório na hora, eu olhei para a cara dele e ele disse: "Bora". Eu disse: "Bora". Aí a gente entrou na viatura do coronel que estava com a gente e a gente foi para lá, né, junto com a polícia. E o chefe de cartório entrou com os policiais, quando eu me vi, eu estava com um escarpão, e eu disse: "Oxe, como eu vou ficar fazendo aqui?". Aí passou um motoboy na hora, eu disse: "Moço, para aí". Aí pulei na garupa da moto, saí com o disse: Vamos ali", a gente entrou, tipo, numa plantação de fumo aqui, que tem muito aqui, né, no interior de Alagoas, para procurar o saco de dinheiro que eles tinham jogado nesse lugar, não sei o quê. Então, assim, foi muito mais do que assessora de comunicação, eu estava me sentindo ali a agente da justiça eleitoral, né, Com emoção, né. com noção. E aí o cara da moto disse não estava sem entender nada, o chefe de cartório, quando eu voltei toda suja de lama, o meu sapato, né, podre, ele disse: "Onde você estava?". Eu disse: "Eu fui atrás do dinheiro, do saco do dinheiro". Mas e aí foi uma lenda aqui, de vez em quando eles me pedem para contar essa história. Aham. Mas é uma história que é a cara da gente, né. Quem está aí organizando eleição ou no cartório, um dia vai se deparar com uma situação dessa que vai contar para os seus netinhos. Ah, mas aí tem história pra caramba também já. É por aí. Flavinha, muito obrigado pelo nosso papo, por ceder seu tempo aqui para conversar com a gente, tá? Eu sei que vai ser de grande valia para quem nos escutar, nossos ouvintes. E queria deixar o espaço para você se despedir, falar de algum projeto seu especial aí do TRE de Alagoas. O tempo é seu. Obrigado, querido. Não, eu que agradeço, assim, pessoas que agregam valor à justiça eleitoral, elas nem são gente, são anjos, né. Eu acho que se todo servidor tivesse essa disponibilidade, essa disposição para a gente falar sobre justiça eleitoral, para a gente levar conhecimento para a população, a gente não estaria, assim, nesse universo de desinformação que a gente está hoje. Então, o meu recado é para que as pessoas aí, o seu público que está chegando agora, que está estudando para passar no concurso da Justiça Eleitoral, venham de peito aberto, né, que tenham nas assessorias, nas secretarias de comunicação, um local onde eles podem integrar muito, né, dispor das suas funcionalidades, do seu conhecimento, se propor mesmo, né. Essa semana, pela primeira vez, um servidor chegou para mim pedindo para trabalhar na comunicação e eu disse: "Mas você vai perder dinheiro, você tem um RC4, eu não tenho função para lidar lá na comunicação". Ele disse: "Quem disse que eu estou preocupado com dinheiro, né, eu Uhum. quero fazer uma coisa que eu gosto". E ele Aham. nem tem formação na área, então assim, foi foi muito gratificante, né, a gente ver que essa pessoa não está preocupado com esse retorno financeiro e ele quer contribuir mais. Sim. Então o recado é esse, que contribuam, que se engajem, que vistam a camisa. A gente sabe que às vezes nós somos, remunerados do jeito que a gente quer, não somos valorizados pela gestão do jeito que a gente quer, principalmente a galera dos cartórios. Mas, a gente entrou aqui com um propósito, né, não só ter um salário todo dia 20 na conta, mas para que a gente seja esse servidor que transforma, que agrega, que faz a diferença, que inova. A gente está falando muito de inovação, então que a gente use esse conteúdo que a gente conseguiu nas faculdades, né, nas universidades, em prol dos cidadãos, em prol da justiça eleitoral. Então estou à disposição, todo mundo que tiver vontade, conheça o trabalho do TRE de Alagoas nas redes sociais e que dá um feedback, né. Como sou eu que respondo tudo, quem falar lá no perfil fala comigo. E sigam o TRE de Alagoas em todas as redes sociais. Obrigado, Flavinha. Foi uma honra, um prazer estar com você aqui e conta comigo sempre, tá? Obrigada, Léo. A gente se vê nos encontros aí, né. Nos vemos, nos vemos. Fica com Deus. Obrigado. Um abraço.